Então, nessa ação penal 502, 13, 65, 32, depoimento do senhor Paulo Henrique Moreira Kantovitz. Isso? Isso. Senhor Paulo, o senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, por força de lei, eu preciso lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Se o senhor não souber a responder algo, o senhor pode dizer que não sabe, que não se lembra. Perfeito? Diga apenas aquilo que o senhor sabe. Certo? Correto. Certo. Eu vou passar então a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe formular algumas perguntas. Tom de votos. Boa tarde, senhor Paulo, tudo bem? Tudo bem. Senhor Paulo, qual a sua profissão? Sou engenheiro civil. E onde o senhor trabalha? Eu me desliguei da Odebrecht e hoje trabalho na concessionária Porto Novo. Ok. Senhor Paulo, a época que o senhor era funcionário da Odebrecht, o senhor se recorda de uma obra realizada no final de 2010 na cidade de Atibaia? Sim. Você poderia me contextualizar, por favor, como que ocorreu isso? Bom, no final de 2010, né, fui chamado pelo meu líder direto, o engenheiro Frederico Barbosa, a participar, né, dessa obra do engenheiro, por parte técnica de acompanhamento de obra, né. A chamada era mais ou menos final do mês de dezembro de 2010, e que eu iria dar apoio a ele plenamente técnico, né, acompanhamento de obra, para fazer essa obra. Ok. O senhor Frederico prestou depoimento aqui e disse que no transcorrer da obra, ele disse ao senhor, ao Wander Charles, que essa obra seria em benefício do ex-presidente Lula. O senhor confirma essa informação? Sim. Como que foi a participação da Odebrecht nessa obra, senhor Paulo? Nós fomos chamados, né, o Frederico ele me chamou para essa obra, falou que nós iríamos levar algumas pessoas, né, junto conosco, para dar continuidade a um serviço que já tinha se iniciado, né, e que precisava de uma conclusão num período um pouco curto, um pouco breve, para atender a demanda e as expectativas do cliente. Ok. Em depoimento prestado aqui também, o senhor Frederico, ele relatou que existia uma orientação superior para que a Odebrecht não aparecesse de forma ostensiva na obra. O senhor tem conhecimento disso? Sim. Poderia me dizer como que aconteceu isso, por favor? Sim. A princípio, não era para expor a empresa, porque normalmente a empresa fazia obras grandes e isso podia trazer pessoas querer trabalhar na obra, né? E não era esse o intuito. O intuito era só de a gente realizar a obra com as pessoas que estavam ali envolvidas e não mais contratar ninguém, né? Então a ideia não era atrair mais pessoas para aquele fim. Ok. E de forma nenhuma poderia aparecer o nome da empresa, é isso? Sim, para não chamar a atenção nesse sentido de trazer pessoas para querer se empregar na obra, porque isso não comportava e não era o intuito. Ok. Senhor Paulo, as pessoas que trabalhavam na obra, os uniformes eram caracterizados ou eram descaracterizados? Descaracterizados. Ok. O senhor gostaria que fosse exibido para ele, Sua Excelência, o documento do evento 2, anexo 280, que foi levado para a audiência? Pode aumentar o volume, por gentileza, aí, a servidora, para ele nos ouvir melhor? Perfeito. Senhora, desculpe, como é o nome da senhora mesmo? Fernanda. Senhora Fernanda, o Ministério Público pede aqui que seja mostrado um documento para a testemunha que ele teria encaminhado, tá, identificado como evento 2, anexo 280.
É isso mesmo. É esse. Já foi apresentado, excelência. Perfeito. Então pode fazer a pergunta. O senhor se recorda desse documento, senhor Paulo? Eu não tive acesso a esse documento antes, né? Mas estou tendo ciência dele em mãos por agora, vamos dizer assim. Isso, é uma nota fiscal de uma porta de correr que o senhor comprou, é isso? Correto. O senhor confirma que fez essa compra? Confirmo. E essa compra o senhor fez para alocar lá no sítio? Exato. Ok. E por que essa nota fiscal foi seu nome, não da empresa, senhor Paulo? Na ocasião, né, quem fez a solicitação, o Emir, né, fez essa solicitação a mim, porque eu já tinha concluído, vamos dizer assim, a fase de obras, né, que eu participei, e ele falou assim: Paulo, teve essa solicitação e eu preciso que você faça, que você identifique, como você estava lá, identifique essa porta, no caso, e efetivamente compre essa porta. Né? Então essa foi uma solicitação por parte dele, que eu vamos dizer assim, eu concordei e fui até uma loja, né? Fiz algumas pesquisas, fui até uma loja fazer orçamento e a partir disso a gente fez a solicitação de compra, né? Então eu participei da solicitação da compra, efetivamente. E o senhor fez o pagamento ou foi a empresa que fez o pagamento? Não, eu fiz o pagamento. O senhor foi ressarcido disso? Não importou aqui. Senhor Paulo, desculpa. Eu perguntei se o senhor foi ressarcido desse valor. Esse valor, fui ressarcido desse valor. Pela empresa? Pela empresa. Ok. O senhor conheceu a pessoa de Aurélio lá nas obras do sítio de Atibaia? Sim. E qual que era a participação dele nessa obra? Qual que era a participação dele lá no contexto, no sítio de Atibaia? Excelência, está cortando muito a voz do doutor promotor, procurador. Qual que era a pergunta? Qual que era o papel do senhor Aurélio lá na obra? Ouviram? Ele foi apresentado para a gente como se fosse o representante do dono. Como se fosse o representante do senhor Lula, é isso? Não, do dono. Ok. Representante do dono. E ele Nunca foi explícito nenhum nome. Né? Ele era o representante do Excelência, dono. só pedir para não. Só um minutinho. Deixa a testemunha responder. É só porque teve uma indução sobre quem seria o dono, só pedir para não Não ocorrer. indução, doutor. Perguntei. Ela falou que era um representante do dono e perguntou se seria do. Eu perguntei do... se o dono era o Lula, doutor. Não, Sinto muito. Não. A pergunta não foi essa. Tá, não houve indução. O senhor pode repetir a resposta? Então, o que diziam em relação ao senhor Aurélio? Que ele é representante do dono, isso? Isso, era o representante do dono. Era isso que foi passado para nós. Ok. Sem mais perguntas, excelência. A sede de acusação tem perguntas? Tem perguntas. Os defensores têm indagações? Eu peço para sentar aqui, então, né, doutora? Sim. Vem pra cá. Então, o primeiro advogado lá no Rio, então. Qual é a pergunta? Pode falar. Boa tarde, senhor Paulo. Boa tarde. Só um segundo. O senhor Rogério Aurélio ia quantas vezes ao sítio? Qual que era a frequência? Que eu me lembro, ao menos uma vez por semana. Tá bom. Por semana. O senhor fez algum pagamento para o senhor Rogério Aurélio? Não. O senhor fez algum pagamento para o senhor Carlos Rodrigues do Prado? Não. O senhor conheceu o senhor Carlos Rodrigues do Prado? Sim. Ele ia ao sítio? Não. E como o senhor conheceu? Eu conheço o Carlos de outras obras, ele prestou serviço para a gente em outras obras. Só um momento.
O senhor sabia que o sítio era do senhor Fernando Bittar? Não. O senhor recebeu algum dinheiro do senhor Frederico? Não. O senhor pagou o depósito Dias alguma vez? Também não. Sem mais perguntas. Algum outro defensor no Rio de Janeiro tem perguntas? Tá. Só para registrar. Excelência. Oi. Tem a defesa de Rogério Aurélio ainda tem mais uma defesa, uma pergunta. Tá, qual que é a pergunta então? A nota da compra da porta de correio é de R$6.000. Por que o recibo é de R$3.076? Que foi pago uma parte no pedido, né, e a outra parte seria entregue, no caso, para quem estivesse entregando a porta individualmente, na entrega da porta. E ela foi entregue no mesmo dia? Não foi entregue no mesmo dia, porque era uma porta específica que tinha que ser feita sob medida. E o senhor sabe por que a nota e o recibo são do mesmo dia? Também não sei. Quem que pagou a porta quando foi recebida? Não sei. Foi o senhor que pagou a primeira parcela? A primeira parcela entrada, como eu fui fazer o pedido, fui eu que paguei. E quem entregou esse dinheiro para o senhor? Como o senhor pagou? Não, foi meu recurso e depois eu tive ressarcimento da empresa. Satisfeito, excelência. Certo, a defesa aqui de Fernando Bittar, tem perguntas? Tenho sim, excelência. Obrigada. Boa tarde, seu Paulo. Boa tarde. Seu Paulo, o senhor Frederico, quando foi ouvido perante esse juízo, ele nos narrou que chegou ao conhecimento dele de que a obra seria realizada para o ex-presidente Lula, mas que a propriedade do sítio seria do senhor Fernando Bittar. Ao seu conhecimento também chegou essa informação ou não? Não, pode não. Depois da conclusão da obra, o senhor chegou aí ao sítio de novo? Não. O senhor pode narrar brevemente quais foram as intervenções que a Odebrecht fez no sítio? Bom, nós contando também o que o Carlão, porque assim, né, o Carlos Eduardo Prado, ele fez, né, as intervenções, né, ele foi contratado por uma parte, mas a gente dava o apoio técnico a ele também, né? Então, a parte do projeto da CRP, no caso do Carlos Prado, era a guarita, né, que iriam ficar a segurança, e tinha um anexo à casa principal, né, o que a gente estava aumentando da casa principal, onde ficava uma adega, ficava outros mais um banheiro e mais acho que 1 ou 2 cômodos, né. Aí foi feito uma alteração na piscina, né, uma ampliação na piscina, foi feito a sauna, né, foi feita uma ampliação da área da churrasqueira do qual a gente usou para fazer a sauna. Foi feito a casa, vamos dizer assim, a casa com 4 suítes, né, atrás da casa principal foi feito esse anexo e foi feito um campo de futebol. E na casa principal foi refeito uma parte do telhado. Foi isso que foi feito. Eu vou falar para o senhor algumas outras intervenções que foram feitas na casa. Eu gostaria só que o senhor me dissesse se a Odebrecht teve alguma participação nisso ou não, tá bom? Eu vou ler aqui para o senhor. Ok. Instalação de botão de pânico interno, troca de assentos sanitários, instalação de metais, rampa de acesso ao sítio, estação de tratamento de fossa, conserto no lago, refazimento do galinheiro, mudança do quadro de luz, instalação de nova fiação e disjuntores, disjuntores exclusivos para a casa de caseiro, bomba da piscina e do poço, caixa d'água, encanamento, enfim, resumidamente são essas. A Odebrecht teve alguma intervenção? E reformas e reparos dentro da sede da casa. A Odebrecht teve alguma atuação nessas obras? Não. O senhor conheceu o caseiro do sítio de Atibaia? Sim. O senhor lembra o nome dele?
Não, o nome não, né? A gente só chamava ele pelo apelido mesmo, que era o Maradona. O senhor chegou a tomar conhecimento que o Maradona tinha 2 irmãos que atuavam na parte de construção? Não, Alguém fora da equipe da Odebrecht chegou a auxiliar os senhores na parte elétrica que foi necessária nesse anexo que foi construído? O senhor se recorda disso? sim, Quem foi? sim, O senhor foi. O nome eu não me lembro. Pode ser Evaldo? Não é comum a mim esse nome. O senhor lembra quem apresentou essa pessoa? Não entendi. O senhor lembra quem apresentou essa pessoa para a equipe do senhor? Não me recordo. O senhor não se recorda se tem vinculação com o caseiro, com o senhor Maradona? Não, também não sei se tinha algum vínculo. O senhor se recorda por que vocês precisaram desse auxílio fora da Odebrecht para essa parte de elétrica? Era uma coisa um pouco específica, né? Mexer com essa parte elétrica e por isso que a gente resolveu contratar uma pessoa externa e não uma pessoa dentro da empresa. Entendi. Enquanto o senhor, qual o período que o senhor ficou ali no sítio de Atibaia tocando essa obra? Mais ou menos meados de dezembro, no dia 17 de dezembro, até o início do mês de fevereiro, pelo dia 2 de fevereiro, se eu não me engano. Com exceção dos funcionários da Odebrecht, o senhor se recorda quem que frequentava o sítio nessa época? Quem estava ali no dia a dia? Ou, eventualmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim. Existiam pessoas, além dos funcionários da Odebrecht, que frequentavam o sítio, que estavam presentes no sítio nessa época? Tinha algumas pessoas, igual a pessoa de elétrica, né? Tinha algumas pessoas que faziam alguns serviços para nós, né? Então, por exemplo, tinha serviços específicos do telhado, né? Pessoa que fazia o assentamento de porta e janelas. Eram pessoas mais específicas, né? Uma mão de obra mais específica que a gente não tinha no quadro de funcionários da empresa. Vou reformular um pouquinho minha pergunta. Fora tanto os funcionários da Odebrecht quanto pessoas que prestavam serviços para a Odebrecht, o senhor chegou a ver outras pessoas no sítio nesse período? Não. Fora esse pessoal que prestava o serviço para nós, eu não tinha conhecimento de outras pessoas que frequentavam o sítio. Senhor Paulo, está juntado aos autos, anexo 4... acho que anexo 17, evento 4, 19, evento 4, é isso. Há uma relação de registros sem parar do senhor Fernando Bittar, que comprovam que nesse período que o senhor mencionou que estava na obra, ele foi a Atibaia. O senhor certeza que nunca encontrou com ele no sítio? Certeza. Nunca encontrei. Existiam pessoas que iam ao sítio e eventualmente o senhor não conversou com essas pessoas? Não, as pessoas que iam, né, praticamente eu ficava durante o dia inteiro, né, de segunda a segunda praticamente, e nunca apareceu uma pessoa que porventura eu não conhecesse, que entrasse no sítio e por a gente estar desenvolvendo as obras ali não passasse desapercebido, vamos dizer assim. O senhor não chegou a presenciar nenhuma pessoa indo e conversando com Maradona? Uma pessoa estranha, alguma pessoa estranha ao Odebrecht que tenha ido nesse período ao sítio e conversado com Maradona? Não me recordo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, excelência, só um minuto. Outras defesas têm perguntas enquanto a advogada consulta ali? Então pode começar. Boa tarde, seu Paulo. Boa tarde. A denúncia em questão faz referência a 8 contratos firmados pela Odebrecht, OAS e Chain com a Petrobras e algumas subsidiárias. O senhor tem conhecimento de alguma relação, conexão de tais licitações e as supostas vantagens devidas referentes a esses contratos com as reformas de Atibaia? Não. Só um minuto, silêncio.
Seu Paulo, uma pergunta objetiva. Sobre esse episódio que o senhor narrou, que o senhor Frederico teria lhe dito que as obras eram destinadas ao ex-presidente da República, o senhor tem algum elemento que corrobore esse episódio? Não. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas. Ah, perdão. Tem Lembrei aqui de um episódio. Posso falar? Diga. Numa ocasião, né, a gente fazia compra, né, a gente fez compra de vários utensílios para equipar, né, o sítio. E tinham utensílios um pouco mais caros, um pouco mais delicados, que a gente chegou e solicitou ao Maradona para colocar-se num lugar um pouco mais confinado, mais adequado, que preservasse a integridade desses elementos. E ele optou por colocar na cozinha. A cozinha na casa principal, que ela estava desocupada, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhum, e a gente poderia utilizar. E numa dessas vezes, quando a gente foi retirar o material, a gente pôde adentrar, vamos dizer assim, de uma forma sucinta, vamos dizer assim, no salão principal da casa. E no salão principal da casa, particularmente, eu estava nessa ocasião, e a gente pôde ver que tinha um estojo de um jogo de tabuleiro, né, em madeira, com a prescrição do presidente. É uma pergunta, esses utensílios que o senhor se refere, o senhor sabe declinar quais utensílios seriam? Seriam metais para uso no banheiro, né? Então seria as válvulas, seriam as louças, seriam as cubas que utilizaram no banheiro, a bacia sanitária. São esses elementos mais delicados que a gente utilizou, pelo menos na parte do banheiro. Mais alguma pergunta? Só um minutinho, silêncio. E só uma pergunta, por qual razão esses utensílios do banheiro foram armazenados na cozinha? Eles foram armazenados porque não tinha nenhum ambiente mais adequado, mais protegido na obra, na parte externa, que pudesse nos garantir a integridade desses elementos, até a instalação deles definitiva. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas. Tem mais alguma pergunta? Tenho, excelência. Fernando Bittar? Eu tenho, só voltando. Você é rápido, excelência. O senhor chegou a conhecer o arquiteto que tocou a obra anteriormente, o senhor Igênis Neto? Sim. O senhor Igênis, quando foi ouvido no Ministério Público Federal, ele narrou que teria tido um episódio em que a senhora Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, teria estado no sítio. O senhor eventualmente presenciou esse momento? Não. O senhor chegou a ver alguém da família do ex-presidente no sítio? Também não. Tá. Sobre essa menção que o senhor fez agora, de que o senhor teria visto um estojo de um jogo com o nome do ex-presidente, o senhor se recorda se existia outros... tinha mobiliário lá dentro? O que tinha dentro da casa quando o senhor entrou? Bom, eu não sei te precisar exatamente o que tinha. Sei que tinha uma mesa de jantar, tinha alguns sofás, mas assim, uma memória muito vaga, porque a permanência foi muito breve no local. Uma pergunta especificamente. O senhor chegou a ver o mobiliário que era da parte externa da casa? Da parte externa? Exatamente o quê? Por exemplo, os sofás, as mesinhas ficavam do lado de fora, como chama aquilo, de aço? Não me de recordo. ferro, não se recorda, tá. O senhor teria condição de identificar esses móveis, esse mobiliário que o senhor mencionou? Se eu eventualmente apresentasse algumas fotos para o senhor? Não. Sem mais, excelência, obrigada. Agora o defensor tem perguntas? Então, esclarecimentos muito rápidos aqui do juízo, senhor Paulo. O senhor mencionou, era um tabuleiro, então, e tinha inscrição do nome do presidente, é isso? Isso. Lula ou Luiz Inácio Lula da Silva? Não sei te precisar. Se estava os dois ou se só estava um ou outro. Não me recordo assim. Eu sei que chamou a atenção porque fazia referência ao presidente. Mas fazia referência ao nome dele? Como assim? Isso. Eu não me lembro se estava escrito Luiz Inácio Lula da Silva ou só estava Lula.
Isso certo. eu não sei te precisar. E o senhor mencionou aqui, respondendo uma pergunta da advogada, sobre esse eletricista, o assistente eletricista. Eu não entendi muito bem. A própria Odebrecht é que contratou esse eletricista? Na verdade, ele foi como se fosse uma indicação, né? Ele era uma pessoa que trabalhava localmente e que foi apresentado a nós como uma pessoa que tivesse capacidade para fazer o serviço que a gente estava necessitando. Entendi, mas quem contratou e pagou essa pessoa? Foi a Odebrecht. Tá certo. Eram só esclarecimentos do juízo. Então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Paulo Henrique Moreira Cantovi.